Olá pessoal, tudo bem? E aí, gostaram aí da nossa apresentação aí? Então, vamos lá começar a nossa primeira aula aí. Como a gente já falamos, vamos falar sobre introdução à história. Tá aí no nosso painel aí, na nossa placa, no nosso e-mail aí para qualquer dúvida ou curiosidade que vocês queiram mandar aí, saber de alguma coisa aí. Ah, professor, eu tenho dúvida nessa parte aqui da matéria aqui, eu não entendi isso direito. Essa questão aqui que você não passou, eu queria saber qual que é a resposta, por que essa está incorreta. Então pode mandar suas dúvidas aqui para mim, que não tem problema nenhum, eu vou responder para vocês com o maior prazer. Só peço vocês tranquilidade e paciência para, se eu demorar um pouco a mandar enviar a resposta ou responder seus e-mails, porque internet e muita coisa para eu fazer. Mas podem deixar que eu vou responder tudo para vocês. Então, vamos deixar de lenga-lenga, né? Uma coisa para falar para vocês. O Biscuit tá aqui. O senhor Biscuit tá aqui, tá deitado aqui, ouvindo a aula aqui nossa aqui. Pior que ele tá dormindo. O cara preguiçoso, chegou aqui agora, gente, e dormiu. Ô gato preguiçoso, cruz credo, gente. Esse aí, se morrer, ele vai dar graças a Deus e ele vai só dormir. Mas depois vocês vão matar essa curiosidade aí de conhecer o Biscuit aí, o nosso amigo e o nosso mascote aí do nosso curso de história completo para concursos e vestibulares. Então vamos falar sobre a nossa primeira aula, que será Introdução à História. Quero dizer uma coisa para vocês também antes de começar essa aula, que quando eu for gravar a próxima aula, como eu já falei, cada vídeo será dividido por tema. E com isso, no vídeo que eu for apresentar, por exemplo, feudalismo, no começo do vídeo vai estar aí essa nossa plaquinha aqui, né, sempre, para vocês verem o e-mail, qualquer dúvida, alguma coisa. E depois desse aqui, depois desse slide, no próximo slide eu vou falar sobre o conteúdo que será explicado na aula. Não deu tempo de eu fazer nesse aqui, porque eu também não lembrei também. Na hora que eu tinha acabado de fazer, que eu dei por si, eu já tinha salvo já. Então, no nosso próximo vídeo, então, olhem só, depois desse primeiro slide aqui, que é a nossa apresentação, do nosso curso com e-mail, vai ter uma outra folha, só que vai estar falando sobre o conteúdo que a gente vai estar falando no vídeo. É sobre sociedade, é sobre hierarquia, é sobre economia, é sobre cultura, é sobre tradição, vai estar tudo falando aqui. Porque aí quando vocês quiserem assistir o vídeo, é só no começo vocês olharem, o que eu quero não está aqui, eu vou ver no próximo vídeo. Para ficar melhor para vocês também, na hora de pesquisar e querer chegar ao vídeo que vocês pretendem. Então vamos falar aí da nossa primeira coisa, que é introdução à história. O que é história? Aí o nosso conceitozinho aí, vocês já devem ter visto isso lá na sexta série, quando vocês estudavam, ou estão estudando ainda, ou estão fazendo seu cursinho, né? Vocês já viram isso aí alguma vez. Então vamos lá. É a ciência que estuda o passado da humanidade e seu relacionamento com o presente. Então é uma ciência que vai estudar o passado relacionando com o presente. Então, essa história, ela vai ser o quê? Essa ciência que vai estudar o passado relacionando com o presente. Nós temos que observar aqui que nós temos que levar em conta todas as transformações que ocorrem. Por quê? São transformações sociais, a ação do homem sobre o meio, seja ela qual for. Então, qualquer coisa que eu faço, que eu queira fazer, né? Eu fiz esse vídeo hoje. Isso aqui futuramente, né? Vai ser um elemento que vai fazer parte da história. Então a história, ela vai estudar isso, é o relacionamento com o passado e com o presente. A história, né, a origem da palavra história vem lá do grego, né, que significa investigação. É nada mais nada menos que investigar o passado relacionando ele com o presente.
Tudo bem? Então vamos passar para o nosso próximo coisa aí, nosso próximo teminha, que é quem que faz, né? Aí, nessa parte aí, existe algumas surgem algumas questões, algumas perguntas. Como, por exemplo, quem faz a história? Quem conta? Onde aconteceu? Como ocorreu? Tudo isso, né, é a forma de você fazer a história, produzir história. E, muito tempo atrás, a história era valorizada somente nas pessoas dos heróis, né? As pessoas mais importantes. Há um tempo para cá houve uma revolução na história que qualquer um de nós faz história. Qualquer um, independentemente de onde eu moro, independentemente da minha raça, da minha religião, da minha posição financeira, isso não tem problema, né? Que isso vai fazer com que eu, por exemplo, nessa aula aqui, eu estou fazendo uma história, né? Eu estou propondo para vocês um curso que futuramente, né? Não sei, um historiador lá no futuro, lá, sei lá, um historiador doidão lá, fala assim, eu quero pesquisar a história dos cursos. Então pode haver que tenha nessa forma aqui de pesquisa sobre esse curso nosso. Por quê? É qualquer um de nós que pode fazer a história. Como sabe, nós somos seres sociais, né? Nós criamos e transmitimos aos nossos semelhantes, principalmente pela forma oral, pela fala. Então, tudo que a gente transmite, a principal forma de transmissão nossa, não é pelos escritos, mas pela forma oral. Como eu já vou falar um pouquinho lá na frente de uma coisa muito interessante, né? E isso vai nos revelar que há diferentes formas de cultura, né? O que seria essa cultura? É o conjunto dos objetos, dos instrumentos, né? A alimentação, a dança, né? Isso tudo é importante, né? Para dizer o que é cultura. E com isso, quando nós produzimos essa cultura, nós mesmos estamos produzindo a história, né? E nós vamos observar uma coisa muito interessante. No próximo tema que a gente vai ver aí, será sobre as fontes, né? E nós vamos relacionar isso com um período lá atrás. Mas vamos voltar uma coisinha aqui. Eu posso dizer para vocês que a história nunca muda? Eu posso fazer essa afirmação que a história é sempre a mesma? Seja de qual forma, seja em qualquer lugar, ela vai ser contada sempre da mesma forma? O que vocês acham? Tem um minutinho para pensar? Tic-tac, tic-tac. Vocês pensaram aí? Tem a resposta? Acabou o tempo, hein? Isso é uma afirmação errada. Por quê? A história é a vida de cada um, né? E nisso nós temos que ela sempre muda. Porque a minha vida não é igual a de vocês, nem a de vocês é igual a de outra pessoa, nem de ninguém. Nisso, a história ela está com constante transformação. Isso que é um dos objetivos do historiador. Eu estou lendo sobre o Império Romano. História não é só um livro, está tudo dentro de um livro. Isso tem mudanças, sempre um pouquinho que é investigado, seja lá na paleontologia, na arqueologia, né? Na antropologia. Sempre vai estar descobrindo algo a mais. E isso vai estar mudando a história. A história, ela não é uma forma que condiz só um padrão. Ela é uma coisa, como eu posso dizer, ela sofre mudanças com o tempo. Hoje a história é contada de um jeito. Amanhã pode se descobrir alguma coisa, que a história muda totalmente. Então, a gente temos que observar que qualquer um de nós pode fazer história. Seja do seu bairro, seja da sua cidade, seja de qualquer lugar. Então, a história não é feita só dos feitos incríveis, né? Lá dos grandes heróis, né? De Hércules, né?
lá nas mitologias, né? A proeza dos grandes imperadores de Roma, Alexandre o Grande, né? Que foi um grande, como eu posso dizer, desbravador, né? Vou falar lá de Cristóvão Colombo. Não, Dom Pedro. Não, isso não só se refere, a história não está voltada só para eles. Ela gira em torno de todos nós. Por isso que a história toma um formato diferente quando ela fala que quem faz é qualquer um de nós. Então vamos passar para o nosso próximo tema, que será as fontes. Né? Olhou aqui fonte. É fonte de beber água? Também é fonte de beber água. Eu olho ali eu tenho aqui na minha cidade aqui um chafariz muito antigo. Muito antigo. Vocês podem estar escutando um barulho. Eco. É minha cadeira aqui, tá? Eu tenho que apertar uns parafusos nela aqui, só que eu não apertei ainda. Mas não se preocupa não, que não é o mundo caindo não. É só a cadeira fazendo eco. Mas olha só. Sobre a fonte, como nós estávamos falando. Eu tenho aqui uma fonte, um chafariz aqui, muito antigo. Isso também é uma fonte histórica. Por quê? Fontes são todos os elementos deixados pelo homem, como restos, escritos, tradições e entre outros. Né? O que nós podemos dizer? Que o historiador ele vai analisar todas essas fontes e ela vai ver como essas pessoas viviam e como era o cotidiano delas. Como eu já falei, a história mudou muito, porque muito tempo atrás era baseada mais em relatos escritos. Se estava escrito, isso era considerado história. Não. Agora, a partir do tempo, o que vai acontecer? Se eu não tenho mais um material, um documento, se meus documentos são escassos, são poucos, eu tenho como contar uma história de um povo ou de um bairro detalhadamente como que era? É muito difícil. Eu vou ter que, tem hora, ter que inventar. E isso é muito ruim. Por quê? Um historiador que começa a inventar coisas, isso é muito prejudicial. Então, nós temos que olhar todas as fontes, seja ela escrita, seja ela restos, seja tradições. Vou dizer para vocês que eu estou aqui fazendo um trabalho, um artigo, estou querendo publicar um artigo sobre a história do meu bairro, né? Nós temos aqui a igreja nossa aqui é de 1860, né? E aqui tinham algumas fazendas do período colonial, da época do café, tudo mais. Então, eu observei que a nossa região aqui é muito importante. É também caminho da Estrada Real. Então, eu quis começar a fazer essa pesquisa, né? Tem uma outra professora de história aqui que ela já fez um almanaque sobre a história do bairro bem antes de mim, né? Aí também eu não tinha começado a fazer meu curso de história ainda, eu não pensava ainda fazer o curso de história. Só que depois, quando eu comecei a ver o almanaque dela, eu procurei, eu gostei disso, eu quis implementar mais coisas, pesquisar mais coisas, né? Porque o almanaque dela foi um trabalho da escola, né? E falta de tempo esse negócio. Eu quero aprimorar mais ainda o almanaque dela e estou tendo muito como base dela. Então, eu quero propor para vocês aqui que a história ela não está gerada somente numa única fonte. É fonte escrita. Um exemplo, quando a gente for estudar lá na frente história da África, né, os primeiros povos, né, os reinos lá, o reino de Gana, né, de Mali, entre outros lá, nós vamos observar que a fonte escrita eles não priorizavam muito. Eles falavam mais das tradições. Olha aí a fonte oral. A linguagem, a forma de você falar passava de tradição para passava de pessoas para pessoas, né? Contava uma coisa aqui, eles tinham uma forma de vida. Isso ia passando de geração a geração.
eles dizem que quando uma pessoa mais velha do grupo morre, é como se fosse uma biblioteca inteira sendo incendiada. Por quê? Você perde muita coisa, você perde muito conhecimento, né? Como a gente pode dizer, muitos documentos, né? Mas na forma da fala. Igual aqui na história aqui do meu bairro aqui, eu vejo que tem poucos documentos sobre a história do bairro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e entrevistar as pessoas mais antigas do bairro para saber como que era antigamente, como que eles viviam, qual que era a forma deles de trabalhar, como que era a forma deles de divertimento, né? Tudo isso é uma fonte, tudo isso é uma forma de eu tentar pesquisar e transmitir a história, né? Então, a fonte é todos esses elementos deixados pelo homem, né? Seja eles restos como ruínas, túmulos. Ai meu Deus do céu, cemitério. Falando em cemitério, eu tenho medo de cemitério quando eu passo perto de um. Não, gente, não, isso não é não, mas é uma forma também, a arquitetura como que é feito, a arquitetura de uma casa, isso conta muito, né? Vamos falar o período que isso por que foi feita, né? Os escritos, né? Aqui nós temos os documentos, né? As leis, né? Quando a gente fala de lei, né? O mais que chega na cabeça aí, que vocês podem ter chegado aí na cabeça aí de cara, é o Código Hammurabi, né? Lá, olho por olho, dente por dente, né? Que tudo que tinha lá, o cara fazia, o outro que roubava, tinha que morrer. A gente vai estudar isso lá na frente, do Código Hammurabi, né? Isso tudo é uma forma de você passar adiante, né? As pinturas rupestres, né? Lá da pré-história, né? Porque nós observamos uma coisa, vamos falar aqui da pré-história, vamos falar da pré-história aqui, porque olha só, quando nós vamos voltar nossos olhos lá para a pré-história, lá por volta lá de, porque nós temos na divisão da história, que eu tenho uma linha do tempo, quando eu fiz sobre meu curso de história todo, ela não está completa ainda, mas tem muita coisa nela. Então nós temos alguns marcos, né, que alguns historiadores aceitam e outros não. Isso nós vamos ver lá mais para frente. Mas vamos supor por volta de 4000, né, que muitos historiadores veem como marco que nasce a escrita, né, da invenção da escrita. Antes desse período, né, nós temos a pré-história. Então nós vamos observar nisso que essas pessoas, né, esses seres humanos que viviam na pré-história, quando eles não tinham domínio da escrita, vocês acham que eles não produziam com isso história? Mais uma questão para vocês aí de novo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Acabou o tempo. Eu posso afirmar que eles não têm escrita, eles não têm o domínio da escrita ainda. Eles não com isso, não produziam história? Isso é errado. É muito errado eu falar isso. Porque, como eu já falei aqui, a fonte é todos os elementos deixados pelo homem para que a gente possa pesquisar. Das pinturas rupestres, lá o carinha caçando um mamute com a lança na mão, é muito comum a gente ver isso, né? Então, isso tudo forma. Esses povos que não dominavam a escrita, até hoje também, em algumas partes do mundo, nós temos povos que eles não dão preferência à escrita, né? A gente chama isso de povos agráfos, né? Aqueles que não têm domínio da escrita, aqueles povos sem escrita, né? São chamados de povos agráfos. Então, esses povos agráfos, só porque eles não têm um domínio da escrita, eles não produziam história? Isso é errado. Eles produziam sim, e muita, né? Através dos nossos achados aí arqueológicos, né? Nós observamos que eles tinham muito, a estrutura social deles era muito bem organizada, né? Então nós vamos observar que eles conseguiam se transmitir, conversar um com o outro, passar isso de geração em geração. Então, as fontes são todos os elementos deixados pelo homem, seja ele restos, escritos, tradições e entre outros, seja ele qual for. Eu só quero que vocês aqui nesse pedaço aqui, nessa parte aqui nós estamos focando sobre fonte, que são todos os elementos deixados
pelo homem, quero que vocês foquem que isto serve para qualquer um de nós. Hoje eu estou fazendo esse vídeo, eu não estou escrevendo, mas estou deixando isso aqui para futuramente. Isso é uma fonte, é uma forma que futuramente pode ser estudada, né? Como nós já vimos, a história é uma ciência que vai estudar, relacionar o passado com o presente e a investigação, né, do passado com o presente. Então vamos lá para o nosso próximo teminha, que é tempo histórico, né? Esse é o nosso último tema da nossa primeira aula, né? Isso foi mais uma introdução sobre história. Vocês já viram isso aqui há algum tempo aí. Tem muita coisa aqui que a gente vai desmiuçar muito nos próximos vídeos, como eu já falei lá, quando eu dei o exemplo lá da parte da África, né? Sobre as tradições. A gente vai ter um vídeo falando sobre a história da África, tudo direitinho. Vamos falar aqui sobre tempo histórico. Tempo histórico, também chamado de cronologia, né? Cronologia apresenta a forma de ordenar, vai ordenar o tempo. O tempo. Isso varia entre povos. O mais usado é a sigla AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Mas temos outros como o Islã, o judaico e entre outros, né? O que nós temos que observar aqui? O que acontece, né, com o tempo histórico, né, essa cronologia? É uma forma de você ordenar os fatos ocorridos durante o tempo numa linha. Como nós vamos, se vocês tivessem desse jeito de eu mostrar aqui, vocês iriam ver a linha do tempo. Eu podia ter posto aqui, mas só que eu esqueci agora. Mas vou falar para vocês mais ou menos aqui. Nós temos, né, muitos historiadores adotam essa forma de você dividir o tempo. Só que nós temos que observar uma coisa. Isso não é padrão. Por quê? Vários historiadores acham que a mudança de um tempo para o outro, a mudança de uma idade para a outra, é diferente do que está aqui. Mas o mais adotado é esse aqui. Então nós observamos aqui que desde o surgimento do homem até o ano 4000 a.C., nós vamos observar o que? É a chamada pré-história. 4000 a.C. é por volta que os historiadores dizem que é a invenção da escrita. De 4000 até 476 depois de Cristo, olha só, a gente não está falando depois de Cristo. Nessa idade aqui nós chamamos de idade antiga. É nesse ano aqui que começa a contar, né? nessa fase da idade que começa a contar o calendário cristão do nascimento de Cristo. Que 476 depois de Cristo é o marco da queda do Império Romano, né? do Ocidente. E depois de 476 depois de Cristo até 1453, nós vamos ter a Idade Média, né? Que é a chamada de Idade Média, que vai ser o marco, a queda de Constantinopla, né, pelos turcos, né? E vamos observar aqui que depois de 1453 até 1789 é chamada de Idade Moderna. 1789 aqui seria o que? A famosa Revolução Francesa, né? E depois da Revolução Francesa até os dias atuais nós chamamos de Idade Contemporânea. Então, isso é uma forma de você ordenar o tempo. E dentro dessas idades, nós vamos colocando os fatos que acontecem. Ah, qual que é o critério de mudança de idade? Nós já viram, eu já falei. Vários historiadores não aceitam, a maioria aceita essa forma de linha do tempo. Mas muitos não aceitam. Como que essa forma de você mudar uma idade para outra? Ah, como que é a forma mudou de idade média para a idade moderna? Nós vamos observar aqui, nesses marcos, é a mudança do pensamento, é a mudança, é uma nova vida que vai começar e uma outra que vai ser deixada para trás. Então, isso é a forma de nós dividirmos o tempo, né? Então, nós vamos observar aqui que essa forma de cronologia é uma forma de você ordenar o tempo.
durante os fatos acontecidos. Como nós já vimos, o mais usado é o calendário cristão, né, que a gente vai fazer essas siglas aí, ó, AC e DC, né, sobre o surgimento do nascimento de Cristo. Mas só como vocês podem ver aqui, o tempo está entre aspas. Por quê? Nós adotamos essa ordem de ordenar o tempo, essa determinada linha do tempo. Só que isso varia entre os povos. Porque nós temos determinados povos que não aceitam isso, né? Ou determinados historiadores também que não aceitam essa divisão do tempo, essa forma de ordenar. Eles ordenam ela de forma diferente, né? Por quê? Por exemplo, o Islã, a forma de contar o calendário do Islã, né? O Islã, nós vamos observar que o calendário islâmico vai ser contado a partir da fuga de Maomé, de Meca para Medina. É chamada de Hégira, né? Onde nós vamos observar isso no próximo vídeo que nós vamos falar sobre o Islã, né? Então, da fuga de Maomé, de Meca para Medina, ali começa a contar o calendário islâmico, né? O judaico vai se basear, né, lá na criação do mundo, né, conforme a Bíblia fala, né? Então lá vai começar a contar o calendário. Então, isso varia muito entre os povos, né? Então nós temos que observar que a forma de tempo histórico ela é ordenado através dos fatos que acontecem durante um tempo. Só que isso varia de povo para povo, né? Por exemplo, lá na África nós temos tradições, culturas totalmente diferentes que pode ver que nem seguem o calendário, né? A gente está em 2014, né? Esse ano. Lá eles podem estar, sei lá, um ano a mais ou um ano a menos, não sei. Só que nós temos que observar que isso não é um padrão, não é um padrão a ser seguido, né? O mais usado é esse, né? Mas nós temos que observar que vários povos ordenam os fatos durante o tempo de forma diferente, né? Então, como nós vimos aqui, né, nessa primeira nossa aula, falando sobre introdução à história, que a história é a ciência que vai estudar o passado relacionando com o presente. Nós temos que observar que a história ela não é uma coisa estática, ela sempre muda com o tempo. Por isso, quem vai produzir a história não é só os heróis, não são só os feitos importantes, mas todos nós, né, produzimos história. Depois, as fontes. Como que essa história vai ser feita? Através de diferentes fontes, né? O que eu tiver de melhor. Eu tenho uma fonte escrita, uma fonte oral, uma fonte de uma tradição, de um povo, melhor ainda. Por quê? A sua história vai ser bem melhor contada com mais recursos, né? Então nós podemos observar aí, nessa primeira parte da introdução da história, nós vimos o que é história, como ela é contada, quem faz e como ela é ordenada no tempo. Então nós observamos aqui que a história é uma ciência que vai relacionar o passado com o presente, de formas diferentes de ser contada e tempos diferentes de ser vistos por povos diferentes. Então, essa introdução à história aqui foi mais para a gente ter um aperitivo, né, de que seria a história. O que nós vamos ver muito lá para frente, né? Porque quando a gente estiver falando lá de Roma, nossa, professor, você gosta de falar de Roma? Eu adoro falar de Roma. Roma é muito legal. Eu acho que história antiga, para mim, história antiga, história medieval, essa parte, eu sou fascinado nessas duas idades. Então, é muito importante que nós podemos ver isso, para podemos entender. Estudamos história só para ver o passado? Não. Nós estamos relacionando com o presente. Muita coisa que aconteceu lá no passado, nós usamos hoje aqui no presente. Então, a história é uma forma de você contar algum fato em diferentes tipos de fontes, por diferentes tipos de pessoas,
em diferentes épocas. Então, eu quero agradecer vocês aí no nosso primeiro vídeo aí, pela colaboração, né, pela paciência. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula sobre introdução à história, do nosso curso de história completo para concursos vestibulares. Como eu já falei, o e-mail está embaixo, aí na parte de baixo, aí, ó, nossa plaquinha aí, nosso outdoor, aí, ó, bonitinho, ó, que coisa bonita, gente, ó, que é isso, e-mail mais bonito que esse, só 2 desses, né? Então, pode mandar o e-mail que vocês quiserem, a dúvida. Ah, eu tenho uma questão aqui muito que eu não entendi. Eu sei que essa é a resposta, mas só que eu tive dúvida numa outra alternativa aqui. Por que ela está errada? Por que ele considerou essa aqui como certa? Pode mandar aqui, porque eu vou responder para vocês, entendeu? Porque tem muita coisa aqui que a gente vai falar aqui no nosso curso. Eu posso deixar alguma coisa para trás. Não é por maldade, né? Porque é muita coisa para ver. Mas nós vamos fazer esse curso completo, né? Voltado tudo isso para concursos e vestibulares. A minha parte do concurso fala sobre 1930 em diante. Então você vai ver lá no vídeo lá, se até lá eu tiver gravado, né? Nós começamos o curso agora. Hoje é dia 24 de março, né? Então nós vamos observar, se já tiver lá o vídeo pronto lá, pode acessar, pode ir no YouTube lá, curso completo de história para concursos e vestibulares, tema feudalismo ou tema 1930, sei lá, qualquer coisa lá que vai aparecer lá para vocês lá, sem problema algum, né? Se tiver gravado, claro, com certeza. Mas até lá eu vou gravar, pode ter certeza que eu vou gravar todos esses vídeos com os programas voltados para essa área, para concursos e vestibulares. Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí que não tiver falado aí no vídeo, que não tiver dentro desses programas, desses organizadores, vocês podem mandar do mesmo jeito aí, que nós vamos responder para vocês aí. Eu quero agradecer vocês pela atenção e espero vocês no nosso próximo vídeo, né? Que iremos falar mais sobre história, né? Do nosso curso completo, né? Para concursos e vestibulares. Obrigado para vocês. E olha só, gente, eu falei para vocês estão com curiosidade, né? De ver o Sr. Biscuit. O Sr. Biscuit tá aqui deitado aqui, ó. O cara tá dormindo, gente. Vou ter que acordar ele. O cara é nervoso. Se depois ele me bater aqui, a culpa é de vocês. Mas ele tá aqui, ó. Ó, esticou aqui. Ó, só de falar que ele vai acordar, o cara ficou nervoso já, ó. Mas, ó, é ele aí, ó. Tá ele aí, Biscuit. Levanta a cabeça aí pra ele. Você aí, ó. Vira aí. Tá dormindo, tá até com o olho fechado. Parece que bebeu, tá de ressaca, só pode. Então, nós vamos agradecer vocês a todos aí. Nosso mascote tá aqui. Agora ele levantou aqui, ó. Cara enjoado. Mas tudo bem. Quero agradecer vocês aí pela atenção aí. E espero vocês no próximo vídeo. Um bom dia para vocês e compartilhe, porque a vitória é só de vocês. Obrigado e até o nosso próximo vídeo. Compartilhe.